Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. É com muita alegria que estou aqui novamente no meu canal no YouTube, aqui nas redes sociais, para falar algo sobre a palavra de Deus. Eu tenho falado em vários vídeos meus no meu canal, tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, já ouviram, e nós temos falado bastante sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do salvo. E hoje, novamente, nós voltamos a tratar do assunto tão importante, tão significativo, que é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. E uma das coisas que há certas dúvidas, várias perguntas são feitas, é sobre pecado contra o Espírito Santo. São duas coisas bastante curiosas que os evangélicos, os cristãos, perguntam sobre o pecado contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos pensar um pouco sobre o pecado contra o Espírito Santo, pegando como exemplos a vida de Sansão, de Saul e também do povo de Israel no passado. E hoje nós vamos iniciar então lembrando de pecado, da dureza de coração de certos servos do Senhor, de uma nação como a nação de Israel. Nós sabemos que vivemos na época da graça, na época da dispensação da graça do Senhor por nós, dispensação de amor, de perdão. O Espírito Santo veio quando Jesus falou que ele viria. Jesus deixou muito claro que ele tinha que ir para a glória eterna, para que o Espírito Santo pudesse vir para ajudar, para abençoar, para agir na vida da igreja. Isso está claro em João capítulo 16, versículo 7. E nós vivemos então na dispensação da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E temos exemplos no Antigo Testamento e no Novo que indicam que muitas vezes o nosso pecado, o pecado de homens, de mulheres, podem ofender ao Espírito Santo. Devemos tomar muito cuidado com essa ação. Podemos citar Sansão, quando o Espírito Santo veio poderosamente sobre ele várias vezes. O exemplo de um grande juiz, de um grande líder, de um grande homem chamado para uma missão. Juízes 13, 25. Capítulo 14, versículo 6, versículo 19. Juízes capítulo 15, versículo 14. O Espírito Santo veio para agir, para abençoar, para usar Sansão. E o que aconteceu? No decorrer dos anos, Sansão foi ficando muito orgulhoso, muito vaidoso e tomou uma atitude rebelde, atitude de rebelião contra a vontade de Deus. E depois de anos de rebelião, de desobediência, o Espírito Santo o abandonou, porque ele persistiu no pecado. Não podemos persistir no pecado, nós não podemos persistir em desagradar a ação do Espírito Santo em nossa vida. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20, fala que o Espírito do Senhor tinha deixado Sansão. E isso foi trágico, prejudicial, foi muito triste para a vida daquele servo de Deus. Nós vimos também um exemplo de alguém que pecou contra o Espírito Santo. Foi o rei Saul, que persistiu na desobediência. Depois de ser ungido como rei de Israel, depois de viver vários tempos servindo ao Senhor, sendo instrumento de Deus, ele recebeu unção do profeta para ser um líder, ser um rei, mas o seu coração ficou soberbo, ficou vaidoso. Ele se desviou para a idolatria, para o engano.
Ele foi para o lado errado, para o caminho largo, o caminho que conduz à perdição. Saul persistiu na desobediência ao Espírito Santo, e o Espírito Santo se retirou dele. O Espírito Santo se retirou da vida dele. Conforme encontramos em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Quão triste é para o ser humano, é para um servo de Deus, para uma serva de Deus que endurece o coração, e depois de conhecer a palavra, depois de ser usado, acaba resistindo à ação do Espírito Santo e pecando contra a obra dele em sua vida. Isso é muito triste, isso é desastroso. Que você seja fiel, que você seja perseverante em amar a Deus acima de todas as coisas, em servi-lo, em fazer a vontade do Espírito Santo em sua vida. O povo de Israel também é outro exemplo de rebeldia. Quando o povo foi rebelde, eles entristeceram o Espírito Santo. E assim Deus, o Senhor, o Deus Pai, se voltou contra os israelitas em várias maneiras ou em várias épocas, inclusive Isaías, o profeta messiânico, em capítulo 63, 10, fala sobre essa rebelião. Por isso, nós vimos, amados, que houve juízo sobre Israel. Você e eu precisamos tomar muito cuidado em seguir o Senhor, em viver uma vida sem pecado, uma vida sem rebelião contra o Espírito Santo, seguindo o exemplo de obediência, de temor, que é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele obedeceu completamente ao Senhor e nunca pecou. O mestre dos mestres nunca pecou. João 1,32, Atos 10, 38. E ele foi cheio do Espírito Santo. Sempre estava na presença do Pai. Sempre em companhia com o Pai e com o Espírito Santo. Em sintonia plena. Uma vida santa sem pecado foi a de Jesus, e nós devemos imitá-lo, segui-lo, amá-lo e fazer a obra dele. Que você e eu sejamos fiéis, sejamos realmente pessoas cheias do Espírito Santo para realizar a obra dele, para fazer a vontade dele. Nós vimos então que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso Senhor, nosso orientador, e devemos viver cheio do poder dele, cheios do poder dele. Meu amado irmão, meu amigo, que essa palavra sirva para a sua vida espiritual, que você nunca desanime de chamar o Senhor em oração, de clamar, de louvá-lo, de adorá-lo, e esvazie de si mesmo, da sua vaidade, do seu próprio desejo, e encha do Espírito Santo para que você seja feliz, vitorioso, abençoado e seja um instrumento de bênção, de vitória na igreja e aqui na face da terra, onde quer que você estiver e viver. Que a graça do Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Maravilha, maravilha. Quero terminar então esta palavra, essa meditação bíblica, dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Viva em paz, viva tranquilo na presença do Senhor, hoje e sempre. Agradeço você que ouviu essa mensagem. Continue
prestigiando a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição no canal. Acompanhe as redes sociais do seu amigo Pastor Bonifácio, o Instagram, que é @Pastor Valdeci Bonifácio, no YouTube, Pastor Bonifácio, também no Facebook. Você pode estar acompanhando o trabalho evangelístico, de doutrina bíblica, de mensagem do Evangelho, mensagem de vida, de esperança no Senhor Salvador Jesus Cristo, que veio para redimir um povo, salvar um povo para levar para a glória eterna. Deus abençoe, fique com a graça e a paz do Senhor e até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém.